Muito bom dia a todos os meus amigos que aqui mais uma vez me prestigiam. Aqui eu sou o Ângelo Dondice Neto, proprietário da Angel Marine. Aqui mantendo esse canal das Verdades da Náutica, onde eu venho paulatinamente expondo um pouco do meu conhecimento no linguajar não marqueteiro, trazendo para vocês as realidades dos bastidores e realmente aquilo que você quer saber e ninguém lhe diz. Hoje o tema aqui eu vou comparar propulsões. Todo mundo sabe que existem vários tipos de propulsões para as embarcações, tanto de planeio como para de deslocamento. Temos aqui o hidrojato, serve para qualquer tipo de embarcação. Temos o pé de galinha, também serve para uma boa parte de embarcações. Temos os hélices de superfície, que são voltadas a umas embarcações mais rápidas de corrida. Temos as rabetas, que todo mundo conhece e tem, e os motores de popa, que também é uma outra realidade massiva no ambiente náutico. Temos a propulsão à vela, que não é o caso de comentar agora, mas também todo mundo sabe o que seja um veleiro. De modo que dessas propulsões eu não vou comparar uma contra a outra entre todas. Eu vou comparar hoje as duas mais parecidas, no caso as rabetas e os motores de popa. Como o hidrojato não tem muito a ver com isso, algumas coincidências existem, mas não existe mecanismo, então eu não vou comentar hidrojato nessa comparação. E pé de galinha com Anderson Drive são dois sistemas que partem do mesmo princípio, e também eu vou fazer depois uma comparação entre ambas, ou seja, eu não vou misturar um tipo de aplicação bem esportiva com uma outra aplicação mais prática em termos universais, que seria o pé de galinha, que a partir de um determinado tamanho de barco teria que ser o pé de galinha. Então o objetivo aqui hoje não é ficar comparando, como você já deve ter lido aí, visto, assistido aqui no YouTube, diversas pessoas comparando tudo, falando isso, aquilo, que uma levanta mais que a outra. Isso não interessa. O que eu vou conversar com vocês, o que eu vou explicar de rabeta de motor de popa, é tecnicamente quanto custa a manutenção, o que quebra, o que não quebra, não é? Se tem vantagem realmente de uma sobre a outra, porque todos os sistemas têm algumas vantagens e outras desvantagens. Então nós nunca podemos dizer esta é melhor. Sempre haverá uma situação em que uma outra propulsão poderá ser mais indicada. Então esse negócio de ficar elegendo qual é a melhor, qual é a pior, isso é marketing. Isso quem faz é esse pessoal de revista, que assina a revista, que escreve. Ele tem que puxar o saco do patrocinador dele, o patrocinador dele já dá o roteiro para ele escrever, então ninguém vai falar ponto fraco de nada. Eu aqui sou uma pessoa técnica, mexi com barco, ainda mexo, 50 anos, cheguei a ter o maior estoque de peças de motor de popa do Brasil. Eu me dava ao luxo de montar um motor de popa, pegando peça por peça da prateleira, de modo que eu vou tocar nesse assunto falando mecanicamente, viu? Não vou ficar discutindo bobeira. Então vamos lá. A rabeta e o motor de popa, elas têm como parte coincidente que a parte externa propulsora fica fora do barco. A rabeta
em si é parafusada através de um espelho na traseira do barco, e daí sai um conjunto mecânico em forma da letra Z, que recebe um eixo na horizontal vindo do lado do volante do motor. Esse eixo passa por um cabeçote, desce perpendicularmente, vai até a caixa de engrenagens, outras engrenagens que tem no pé da rabeta, que é onde vai o hélice, de forma que a transmissão é um Z. No motor de popa, o motor fica fora do barco, já em cima dessa intermediária com a parte de baixo, de modo que a propulsão é um L, porque desce do Brabequim, que já está em vertical, já está numa perpendicular, e esse Brabequim recebe um eixo que prolonga a sua rotação até lá embaixo, numa outra caixa de engrenagens, que por sua vez vai fazer a troca de marcha lá embaixo no pé. Então você tem uma transmissão em L, e você tem um motor de popa com um motor também fora do barco, todo esse conjunto pendurado no transom do barco, que seria o espelho de popa. Essas são as duas geometrias. Já estou colocando aqui embaixo as fotos do que é uma e do que é outra, para vocês poderem perceber. Na rabeta, para complementar, o motor fica dentro do barco, não fica lá fora. E o motor que vai acoplado numa rabeta é um motor mais convencional. É sempre um motor derivado de um motor automotivo. Ou seja, pode ser um 4 cilindros em linha, um Chevrolet, pode ser um Opala 6 cilindros Chevrolet, pode ser um V8 Ford, Chrysler, Chevrolet, quer que seja. Ou pode ser também um motor diesel, não é? De uma linha, mecanicamente falando, compatível em torque com o que é possível alimentar uma rabeta, porque a rabeta, na parte de fora, aquele Z, tem limitações de entrada de torque devido a uma construção, não vou dizer mais fraca, mas uma construção voltada já por natureza para motores de até 40 a 45 kg de torque no volante, que, como vão usar os motores a gasolina, de preferência automotivo, as rabetas foram feitas para trabalhar dentro desse regime de torque desses motores e seus RPMs, de modo que as rabetas, elas têm uma inicial de carga que elas precisam receber no mínimo por volta de 4.000 RPMs. Na linha gasolina, qualquer motor veicular entrega 4.000 RPMs para mais. Os motores diesel de 4.000 RPM não são comuns, né? Ou não eram comuns, porque rabeta é uma coisa que já está na praça há mais de 50 anos, né? E alguns motores diesel para rabeta, a Volvo Penta desenvolveu, né? E motores que então entregavam 3.600 RPM, logo em seguida 3.800 e alguns a 3.900. Hoje, com a linha nova, aperfeiçoada, eu vou chegar aí também, os motores entregam 4.000 e tantos RPMs, de modo que equivaleriam ao gasolina. No motor de popa, nós temos que a cabeça motriz é uma
outra conjuntura, não é um motor de automóvel, é um motor, um bloco em alumínio, e até algum tempo atrás eram tudo 2 tempos, então uma concepção diferente de pistões, tudo mais, onde não levava comando, uma série de coisas, um motor muito mais técnico, um motor muito mais delicado e projetado para entregar uma rotação maior, já a partir de 5.000 RPMs. Hoje entrega 6.000, 7.000 RPMs com tranquilidade. Essas são as primeiras características de diferença de uma propulsão para outra. Você tem hoje, falando agora um pouco em manutenção, em custos, eu tenho que dividir em 2 momentos. Do início dos motores de rabeta e dos motores de popa, estamos falando de coisa de 50 anos atrás, até agora há pouco, talvez 10 anos, os motores eram carburados e a tecnologia havia parado nesse ponto. Eram platinados ou eram módulos básicos de controle de faísca, coisas baratas. E a manutenção daqueles motores, um Opala 6 cilindros, um motor V8 carburado, sempre uma manutenção, era uma manutenção muito mais barata do que um motor de popa. E por quê? Porque os motores automotivos possuem uma larga escala de fabricação de peças sobressalentes. Então, quando você vai fazer um motor gasolina, você tem muitos fornecedores de pistões, juntas, etc. De modo que você tem uma concorrência lá. E você tem produtos bons e também tem produtos mais baratos. E aí você tem a opção de montar dentro da sua filosofia, e você pode montar um motor recondicionado com peças muito boas, ou você pode cair naquela situação de estar apertado e vai vender o barco, coisa e tal, e montar um motor com as peças mais baratas. E para você ter ideia, se fosse hoje falar de um motor nacional, um Opala 6 cilindros, ou até mesmo um Dodge V8, que é fabricado bastante aqui no Brasil, as peças internas são muito baratas, né? Pistões aí na faixa de R$200, R$300, um jogo de junta aí na faixa de ridículo, 200, 300, 400, R$500. Se for um motor gasolina importado, que não haja fabricação de peça nacional, você vai ter que comprar essas peças importadas, ou ir até Miami e pôr numa mala, comprar, vir aqui, você paga a alfândega e regulariza suas peças. Mas essas peças desses motores nos Estados Unidos são mais baratas do que as peças nacionais aqui, para os motores nacionais, Opala, coisa e tal, porque até naquela época as peças eram muito baratas, né? E a reforma de um motor centro, que pode ser utilizado na rabeta, ou pode ser utilizado com pé de galinha, ou pode ser usado com Anderson Drive, ou pode ser usado com hidrojato, esses motores a gasolina, são muito mais baratos do que fazer um motor de popa. Falando dos motores mais antigos, antes da injeção eletrônica, eu diria que o custo de um motor V8 para você fazer era da ordem de 20 a 30% do custo do motor de popa, porque o motor de popa
não há ainda, inclusive até hoje, nada nacional, e é tudo importado. E você vai comprar as peças sempre originais, se bem que nos Estados Unidos também existem algumas coisas paralelas. Com a forte demanda que a náutica teve e os altíssimos custos de importação dessas peças para motor de popa, aos poucos alguns fabricantes aqui foram fabricando peças para motor de popa. Então já há 30 anos atrás já existiam quem fabricava os pistões e os anéis. Os jogos de junta, havia um pessoal que fazia junta de uma maneira geral aí para o mercado todo, e também se ficou fazendo as juntas. Quanto às juntas, eu quero deixar um paralelo aqui bem explícito. As juntas básicas, que são aquelas de papelão, uma outra junta ali de borracha, um material que não tem explosão interna, junta é junta, não vai dar problema de nada, principalmente que algumas juntas não vão coladas. Mas quando chega na junta de cabeçote, aí não tinha jeito. A melhor junta de cabeçote feita aqui no Brasil não chegava aos pés de uma junta importada de cabeçote, de modo que normalmente perdia-se todo o serviço de um motor de popa por conta de uma junta de cabeçote. Então eu estou fazendo uma colocação aqui que o motor de popa requer umas peças mais especializadas. São peças geralmente todas de alumínio, são peças com outras especificações, e que você tiver que fazer um motor de popa, ou lá atrás ou hoje, é um motor caro para se fazer. E caro quanto? Você não faz um motor de popa hoje por menos de $1.000 uma camisa, não faz. Base de 5.000 por buraco. Um motor de 4 buracos, 4 cilindros, para pôr 20.000 para fazer. Inicial, isso não está computando outras coisas, eu estou só colocando parte estrutural do motor, pistão, anel e alguns rolamentos especiais. Se tiver que trocar a biela, tiver que começar a trocar outras coisas, essa conta vai indo embora, ao ponto que chegamos que, conforme a situação, não compensa reformar. Então, disse um determinado ponto que você tem que jogar o motor fora. Isso acontece quando um superaquecimento, já fiz uma matéria agora recente sobre o superaquecimento, motor de popa, não entrei lá muito no mérito, mas é o motor que mais sofre, apesar de ter lá antigamente havia um dispositivo que apitava quando esquentava, mas o pessoal está lá fora e baixou a temperatura, vai tentar de novo, quer dizer, vai e volta de ficar tentando e andando um pouquinho, esquentando, acaba com o motor também. E nos motores na parte de baixo, as peças dos motores de popa com as peças das rabetas são muito parecidos os preços, tanto nos hélices como nos eixos, como nas engrenagens. Hoje eu vou dar uma ideia aqui. Uma engrenagem inferior, que é um couro e pinhão, são 3 peças, né? Porque uma vai fazer a frente, outra vai fazer a ré. Um kit dessas peças para uma rabeta até antiga, estamos falando das rabetas ainda de um hélice, são R$20.000. Nessa faixa, 21, 22, oscila com o dólar baixou um pouco, baixou um pouquinho, subiu o dólar, subiu de novo. Mas de 3 anos para cá, estava entre 17.000 a 21.000 reais. Quer dizer, para você ter uma ideia, isso só 3 engrenagens. Você tem que considerar que quando você abre uma parte inferior de uma rabeta, ou de popa, ou da própria rabeta, que a gente aqui acaba falando que rabeta é aquela parte que fica embaixo, né?
Então confunde com rabeta, que é uma propulsão tamanho que a gente chama de rabeta. É aquela em Z. Mas é rabetinha, vai. A parte de baixo lá seria a rabetinha. Quando você abre uma rabetinha para fazer uma troca de engrenagem, porque quebraram os dentes ou comeu qualquer coisa, aquilo não engata mais, você vai ter que trocar, além das engrenagens, o eixo, a corrediça, os retentores, os internos. Isso aí já vai te levar numa conta de 30 mil reais para você fazer uma rabetinha. No motor de popa fica na rabetinha, porque aquele eixo perpendicular que vem lá do virabrequim para a coroa lá embaixo na rabetinha, que lá é difícil quebra, mas o eixo vai custar aí 4, 5 mil, 6 mil reais. Não é barato, hein? Agora, o motor de popa já começa a levar uma pequena vantagem sobre a rabeta nessa parte mecânica, porque, como eu falei, o motor de popa, a transmissão é em L, e a rabeta, a transmissão é em Z. Quer dizer que lá em cima, na parte superior da rabeta, existe um cabeçote conectado com um cardan a uma intermediária que, por sua vez, vai ligado ao motor por um outro eixo. Então nós temos um eixo que vai do volante do motor até o espelho de popa, onde lá existe uma situação centralizada com uma carcaça que vai manter esse eixo centrado, de modo que ela vista perfeitamente, encaixe axialmente, horizontalmente, com o cabeçote, com o eixo do cabeçote, onde está o cardan. E lá então tem um outro jogo de engrenagem que vai jogar essa força horizontal, essa rotação horizontal, vai jogar para uma rotação vertical, que vai cair em um outro eixo que custa também mais ou menos hoje por volta de uns 5, 6 mil reais. O cabeçote é uma das partes mais delicadas e mais caras da manutenção de uma rabeta. Então veja, a rabeta também tem a rabetinha, que é as engrenagens que transfere novamente para a horizontal, para o hélice, onde está o eixo do hélice. E lá em cima tem um cabeçote, né? Esse cabeçote tem praticamente outro jogo de engrenagens e tem mais uma peça intermediária que faz o engate da rabeta para frente ou para trás, lá em cima, no cabeçote. E é uma peça também cara. Voltando a falar em valores, as engrenagens de cima também são mais 20 mango. E mais um martelinho, algumas coisinhas, você vai gastar mais 5 mango. Sem falar dos rolamentos, que também é outra cacetada. Então, para você fazer um cabeçote hoje que deu por perdido, você não faz por menos de 30 mil. O motor de popa, por sua vez, não tem esse cabeçote. Então você já está no motor de popa saindo fora de uma despesa que na rabeta vai existir, porque o cabeçote também quebra, e quebra muito, principalmente quando você coloca um motor diesel que não é especificado. E aqui é início, meio e fim, eu já vou dando os nomes. Você colocou 366, colocou 352, colocou Cummins, colocou Sprint 6 cilindros na rabeta, são dias contados. Vai te quebrar ou em cima ou embaixo, ou vai quebrar em cima e embaixo. Então aquele barato que você achou que eu desço o cacete mesmo, que mais no desmanche comprar, tá aí onde vocês vão morrer. É quando vocês acharam que pegaram o motor lá no desmanche barato, por 10 pau, e jogaram numa rabeta. E quando esse motor, devido ao torque e o baixo RPM, quebrar em cima, ao quebrar a rabetinha, correria. Vai procurar peça velha.
E essas engrenagens não tem no Brasil. Então, por que a gente fala não ponha motor de desmanche? Porque motor de desmanche não especifica com os torques náuticos. Então eu estou aqui para passar para vocês essas situações de custo. A comparação de motor de rabeta e motor de popa tem que se considerar o custo. Algumas outras vantagenzinhas, então, rápidas. O motor de popa é mais leve que o outro, porque um motor de centro, um Opala, pesa 220 kg e ainda tem a rabeta que pesa mais uns 70. O motor de popa equivalente de 130 cavalos não pesa 150. Quer dizer que o motor de popa sempre é mais leve. Segunda vantagem do motor de popa, te entrega uma rotação maior. No entanto, te entrega um torque menor. Então, motor de popa você tem que trabalhar sempre aos 70, 80% do RPM. Até porque se trabalhar menos do que isso, ele não vai encher, vai te sujar as velas, vai dar problema de engasopamento quando você acelerar, vai dar um monte de problema para você, não vai carregar a bateria direito. Então o motor de popa já tem RPM alto, porque é feito para dar com RPM alto. Se quiser um motor de popa para trabalhar baixo, você vai comprar um motor de popa da linha comercial, que é um outro motor, que vem com outra configuração de pistão, vem com regime operacional 20% mais baixo, entendeu? Em vez de rodar 6.000, ele roda 4.400. Vem com uma hélice de força, para você colocar então um hélice de muita força para arrastar muita coisa e poder chegar nos 4.000 giros, alimentando o motor e o barco andar devagar. Então, se você quer andar devagar, você tem que comprar um motor para andar devagar, entendeu? Então, o motor de popa se caracteriza por essa vantagem. E a terceira vantagem do motor de popa, na maioria dos motores de popa, você tem já de fábrica o trim, né? Que é um motor elétrico que vai apoiado lá no cavalete, com 2 pistãozinhos, um depende do modelo lá, e você articula esse motor a alguns graus para poder melhorar uma situação de mar, né? Deixar a proa mais alta, mais baixa, enfim. Essas 3 vantagens do motor de popa você tem que analisar contra agora as vantagens do centro rabeta, que vai pesar mais, mas vai te permitir, por exemplo, uma coisa importante, o motor de centro, muitas das panes você consegue resolver lá dentro, né? Imagina ter que trocar as velas do motor de popa pendurado lá atrás, o malabarismo que você faz, no fim vai cair chave no chão, na água, cai vela na água, você perde tudo, porque é difícil. O que é fácil mexer no motor de popa, daqueles antigos, era o carburador, que está aqui na frente. Se tirou a tampa do motor, os carburadores estão lá. Até para trocar o motor de arranque está fácil, de dentro do barco. Você se pendurar na caixa do motor de popa lá, naquele berço lá, e alguma coisa você conserta lá. Você troca uma bomba você troca uma bomba de gasolina, você troca o motor de arranque, você pode mexer no carburador, e mais ou menos isso. O resto já fica pro lado de trás do motor, já é difícil. E a parte de ignição fica embaixo do volante, você não vai conseguir tirar, porque vai precisar de ferramenta especial, sacador e um monte de coisa. Então, no aspecto de manutenção emergencial, o motor de popa te dá menos recursos de você mexer. O carburador não pifa, é difícil pifar na água, né? A menos que você pôs um combustível muito velho, entupiu lá, você vai tentar abrir o carburador com um bujãozinho embaixo para drenar ele e jogar gasolina limpa dentro, enfim, é uma situaçãozinha meio complicada também. No motor de centro da rabeta, você está seguro, você está à volta dele todo.
Agora, aí tem uns problemas também. Que eu estava separando os motores por fase, né? Os mais antigos e os mais novos. Os motores mais antigos vinham em lanchas que tinham uma casa de máquina maior. Às vezes um tampão que você tirava, punha lá para frente e o motor ficava totalmente livre. Ou então uma casa de máquina com duas tampas que você abria uma para cada lado e também pulava lá para dentro. Agora, só mesmo um mecânico magrinho para ir lá e fazer manutenção, porque você já não tem mais espaço nem para trocar o motor de arranque. De modo que depois que começou essa geração nova de motores injetados e tudo mais, ficou mais difícil. E agora comparar então os motores mais novos, com injeção eletrônica, esse negócio todo, com os motores de popa que também tudo agora é injetado, os custos ficaram o dobro. As vantagens e desvantagens é no bolso. E qualquer dúvida, vocês me procurem, me telefonam. Minha gente, muito obrigado por mais esse apoio aí. E eu vou preparar agora um vídeo onde eu vou falar da diferença nos mesmos moldes do pé de galinha pro Anderson Drive. E vocês aí, o que ficou na dúvida, escreve aí pra mim nos comentários e vamos passar limpo de novo o que precisar. Eu quero ajudar vocês dando as informações que mexem com o bolso. Estofamento, frescura, não é aqui que vocês vão ficar ouvindo. Um abraço a todos e um bom dia a vocês. Muito obrigado.